Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor para todos. Bom dia para aqueles que nos acompanham pela live também. Vamos ficar de pé nessa manhã? Vamos fazer uma leitura do Salmo de número 127. Salmos de número 127. Salmo de número 127, amém? Vamos ler nessa manhã. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Você pode colocar a sua Bíblia no lugar. Vamos estar orando. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse domingo, mais um domingo pela manhã. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que Tu queres falar conosco. Nós sabemos, ó Deus, que Tu queres usar a Tua igreja, ó Deus, para ser canal de bênção para essa nação, para a nossa geração, Senhor. Nos usa como Tu queres, Senhor Deus. Seja com cada um, ó Deus, que adentrar por essas portas, ó Deus, aqueles que não puderam vir. Tu sabes, ó Deus, o coração de cada um. Aqueles, Pai, que são impossibilitados, ó Deus, por alguma doença, por alguma enfermidade, Senhor, vai de encontro a este, Senhor Jesus. Vai trazendo, Pai, aqueles que precisam, Pai, de fato serem curados na alma, Senhor Deus. Curados na alma, Pai, para saber, ó Deus, escutar a Tua palavra. Toma, Senhor Jesus, o culto, Pai, que será ministrado nessa manhã. Toma a primazia deste culto, Senhor Jesus. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar, nós queremos lhe prestar o nosso culto. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar: eu Te louvarei, meu bom Jesus. E as nossas palmas louvam o Senhor. Tu és, Senhor, a nossa única razão para adoração. És Tu, única razão, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado. A salvação tem me alegrado. Hoje há gosto em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te louvarei. Eu Te louvarei.
louvar em todo tempo. Em todo tempo te louvar. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo eu. Em todo tempo te louvar. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Só a igreja, eu te louvarei. Eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez. Eu te louvarei, eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Aleluia, te louvamos, Senhor, te adoramos, Deus. Pois Tu és a nossa única razão por estarmos aqui nessa manhã. E se estamos aqui nessa manhã, no dia de hoje, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, é porque de alguma forma nós fomos alcançados pela graça do Senhor. A graça do Senhor, ela te alcançou e por isso você está aqui. O maior milagre que poderia ter acontecido, aconteceu. Você foi alcançado. Quando tudo em mim era incerto, os teus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração em Ti, no Deus que cumpre Sua palavra e me guarda. Mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para. Declarei nessa manhã: fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim e para você. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia venceu. E o maior milagre o maior milagre. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no meu coração, Senhor, somente em Ti, no Deus que cumpre Sua palavra e me guarda. Mesmo quando é chegado o fim, eu só preciso
Só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é o detalhe para. Declare nessa manhã, alegre-se por isso. Eu fui alcançado pela tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebo. E o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça. Trouxe salvação. Eu não mereço tanta graça, e o maior milagre Deus já fez em mim. Vamos só, igreja. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça. Você tem motivo para se alegrar nessa manhã. A graça do Senhor, ela te alcançou. Você foi salvo através da misericórdia do Senhor. Ele te trouxe para perto. Ele te deu a oportunidade de ser chamado filho. E o maior milagre Deus já fez em mim. E o maior milagre Deus já fez em mim. Declarei nessa manhã, o maior milagre Deus já fez em mim. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Agora, com muita calma, respirar, vamos declarar que por conta da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos de fato alcançados pela graça do Senhor, e por isso Ele vive para sempre. Ele vive. Por conta disso nós podemos crer no amanhã. Nossa perspectiva não se limita nessa terra, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, aquilo que a nossa mão consegue pegar, não. Nós podemos crer no amanhã, Senhor, e sabemos que o que Tu tens preparado para nós é muito maior, muito melhor do que aquilo que possamos imaginar. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos, do meu Jesus que vive. Vamos declarar mais forte nessa manhã, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque declare
está nas mãos do meu Jesus. Ele vive. Sua igreja, porque Ele vive. Crer nessa palavra, temor não há. Pois eu sei, Senhor, eu sei que a minha vida, nós sabemos que a minha vida, essa igreja, a nossa família, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos, declare isso, que vivo está, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos de fato nos entregar, ó Deus, confiar a Ti por inteiro, não da boca para fora, mas sim como homens, ó Deus, que de fato confiam em Ti, na Tua palavra, no que vai acontecer. Homens que não se limitam ao que vai acontecer com essa terra, o que vai ficar para trás. Homens e mulheres, ó Pai, que acreditam de fato que se encontrarão contigo, e isso nos traz uma perspectiva, um ânimo, que as lutas não conseguem superar, as batalhas não vão conseguir nos fazer desistir, desanimar, porque o nosso foco está em Ti, na Tua cruz, sempre e para sempre. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de falarmos contigo, de prestar o nosso culto. Amém e amém. Com muita calma, os irmãos podem se assentar. As crianças agora vão para a salinha. Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos, ainda não estavam todos aqui, bom dia a cada um de vocês, aqueles que também nos acompanham pela live, um pessoal, um povo bem participante. A irmã Cleia, que era uma das mais participantes, hoje se encontra conosco, é um prazer tê-la sempre conosco, cada um de vocês. Bom, meus irmãos, o nosso pastor hoje ele foi convidado a estar ministrando a palavra. Ele teve o privilégio de ser convidado para ministrar a palavra em comemoração ao 18º aniversário da igreja de Olaria. E eu fiquei pensando, caramba, 18º aniversário, e a gente para imaginar, daqui a pouco a gente está fazendo 10 anos de nossa igreja, e passa assim, a gente também completa os nossos 18 anos, se assim Deus nos permitir. Então ele logo mais estará à noite para ministrar o culto, para estar conosco, mas nessa manhã ele está na igreja de Olaria. Uma das coisas que ele pediu para mim avisar foi que... Não, antes disso, deixa eu anunciar os cultos. Os nossos cultos são às 9 horas da manhã, aos domingos. Aos domingos nós temos a nossa escola bíblica ministrada pelo professor Diego, onde ele ministra o CETEB, o Seminário Teológico de Base. Muito importante para a igreja, para aqueles que estão chegando, né, na igreja, para os recém-convertidos, para toda a igreja em geral. É muito bom a gente ter uma base, nós escutarmos, né, e aprendermos a palavra do Senhor. Então você que pode, esteja aqui às 9 horas da manhã, às 9h50 mais ou menos, 10 horas está terminando, 10 horas começa o nosso culto público de louvor e adoração, como nós estamos fazendo aqui, leitura da palavra, bem como às 18h30
do domingo. Você que pode estar também, logo mais nós estaremos aqui para escutar a palavra do Senhor, para louvarmos, cultuarmos ao Senhor juntos, 18h30 do domingo. Quartas-feiras, meus irmãos, quartas-feiras às 19h30 tem sido um culto muito importante para a igreja. É o culto de oração, é o culto onde nos reunimos aqui para estarmos orando pela igreja, para estarmos orando por cada família, orando pela nossa nação, porque essa é a nossa responsabilidade. Às vezes somos poucos, às vezes 3, às vezes 5, mas há uma importância muito grande nesse culto, dado a importância, né, da oração, e o pastor ele sempre frisa aqui, e consequência disso, não à toa ele está preparando mensagens voltadas para a oração. Todo o ano ele já colocou como propósito para trazer uma mensagem sobre oração. E como consequência disso, agora sim, eu vou aproveitar o gancho da oração. O pastor pediu para avisar aos homens e aos obreiros que logo, ainda não tem uma data definida, mas ele sempre dá um período de mais ou menos 20 dias para a gente se programar. Ele vai estar marcando oração com os homens, dada a importância, como eu falei, que essa igreja aqui dá a oração, a leitura da palavra, a ministração da palavra. Então os homens e os obreiros se preparem, porque logo o pastor já estará marcando essa data para juntos estarmos orando. E pediu para avisar também, já começamos o berçário, já demos o pontapé inicial. Temos, né, muitas crianças novinhas que vão usufruir ainda desse berçário. O pastor falou que já entrou em contato com o profissional, falta ele marcar a data que virá. Graças a Deus, com a ajuda dos irmãos, né, e Deus, claro, nós já compramos todo o material para o berçário, então falta só ele colocar talvez um ar-condicionado, mas aí são detalhes mais para frente. Eu quero dizer que está caminhando nesse sentido para já termos o nosso berçário. E por fim, se você nessa manhã tem uma contribuição, os nossos obreiros estarão passando, né? Graças a Deus e a ajuda dos irmãos, o aluguel foi pago, um aluguel que não é barato, no valor de R$4.200, mas foi pago para a glória do nome do Senhor. Porém, ainda temos outras despesas pendentes, e eu creio que Deus ele vai providenciar. Por isso o pastor ele pediu para que a igreja continue a oração nesse sentido. Tem sido um mês difícil pelo que ele falou, mas nós cremos num Deus que tudo pode, né? Diante de todas as coisas. Se essa igreja continua aberta, é porque o milagre do Senhor foi operado. Não foi só em um mês, vários meses. O Senhor entrou com providência para com essa igreja. Foi aniversário da irmã Cleia, mas o pastor orou no domingo passado. Teve mais alguém que teve aniversário, passou por aniversário, aniversariou? Nós vamos estar orando ainda. Vamos orar? Amém? Vamos aproveitar e estar orando também de um modo geral por aqueles que se encontram enfermos. Sim, o uso da máscara, isso é importante. Na quarta-feira, o pastor ele tinha dito, eu também estava muito desligado porque eu não tinha acompanhado o uso da máscara. Parece que o nosso prefeito ele já retirou essa obrigatoriedade. Porém, os irmãos sintam-se facultados a fazer o que melhor lhe prover. Se vocês acham que é melhor continuar de máscara, continuem de máscara, só não é mais obrigado. Amém? Continue mantendo o distanciamento, talvez seja o melhor ainda. Não terminamos com tudo, mas fica facultado o seu uso de máscara, se sim, se não. Tá bom? Agora sim, vamos orar pelas contribuições e de um modo geral. Senhor Deus, nesse momento eu quero te agradecer, ó Deus, porque, como eu falei, nós vamos chegar ao nosso 10º ano e essas portas continuam abertas. E se essas portas continuam abertas, ó Deus, é porque houve sim do Senhor todos esses meses, e nós glorificamos por isso.
Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos aqui, ó Deus, de Te louvar, de Te adorar, ó Deus, por conta desses milagres, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Toma, Pai, a vida de cada um, ó Deus. Toma os celeiros de cada um, Pai amado. Ajuda financeiramente aquele que não pode, Senhor, aquele que tem passado por necessidade, ó Deus. Nós Te pedimos nessa manhã, ajuda, Senhor. Entra com providência. Abençoa a vida do Teu povo, Senhor Jesus. E da mesma maneira, Pai, nós queremos orar por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão feridos, por aqueles, ó Deus, que de alguma maneira estão enfermos, ó Pai. Vai, Pai, com providência, Pai, toma, ó Deus, a vida dessa pessoa, ó Deus, que não tem conseguido, Pai, forças para adentrar por uma igreja. Temos um hospital aqui muito próximo, ó Deus, entra com providência na vida deste, Senhor. Quantos orando, Pai, Te clamando. Da mesma maneira eu Te peço pelas nossas famílias aqui representadas, Senhor Deus. Toma cada família aqui representada, as famílias da Tua igreja. Toma a nossa nação diante desse cenário tão conturbado que temos vivido. Só Tu podes dar um basta, com a Tua palavra, com a Tua mão poderosa. Desde já Te agradecemos, ó Deus, e Te engrandecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para a palavra do Senhor, e eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Minha voz já se foi, às vezes por nervosismo também ela... Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo de número 7, amém? Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, respondeu ele: sim, sou teu servo, não tenha medo. Versículo 7. Disse-lhe Davi: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Agora, nesse momento, abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, mas deixa marcado, pois esse é o nosso texto principal. Porém, nós vamos caminhar paralelamente os dois textos. Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Se você tiver um marca-texto, deixa em Efésios, e nós vamos posteriormente voltar para o segundo livro de Samuel. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo de número 13, texto bastante conhecido. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais.
em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, versículo 11, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade, Deus, pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Que, Pai, o Senhor venha falar com o Teu povo, assim como o Senhor falou comigo, Senhor Jesus, diante dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Toma primazia, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, a mensagem que Deus Ele colocou no meu coração, ela está relacionada diretamente com a graça de Deus. Não à toa eu coloquei esses dois louvores, um falando sobre o graça e o outro falando sobre Jesus, que Ele vive. E o texto que nós lemos no segundo livro de Samuel retrata de uma forma brilhante, uma ilustração dessa graça tão maravilhosa, motivo pelo qual nós estamos aqui. Pois se você está aqui neste dia, é por conta dessa graça que te alcançou. Se nós fomos transformados de alguma maneira, é porque essa graça nos alcançou, e se houve mudança na nossa história, é também por conta dessa graça que nos alcançou. E se você, que de repente se encontra ainda aqui nessa manhã, ou me escutando pela live, e não conhece a respeito dessa graça que pode mudar, que pode restaurar, que pode transformar, pode ser que hoje, e eu creio nisso, pode ser que hoje a graça do Senhor, ela venha a te alcançar, seja aqui nessa igreja ou através da live, tudo isso mediante a sua palavra e a sua vontade. E o motivo de eu ter lido na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, é que nós estaremos vendo na prática, diante de alguns versículos, não todos os versículos, que eu vou citar, e o que foi falado por Paulo na sua carta. Então mantenha marcado, por isso que eu pedi, mantenha marcado, que aí a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Então nós vamos de 2 Samuel para Efésios, e assim nós iremos caminhar. Diante disso, vamos voltar ao texto inicial e principal da nossa palavra, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 9. Vamos ler o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Meus irmãos, aqui Davi finalmente ele se torna rei de todo Israel. Depois de alguns longos anos, nós conhecemos aquele menininho que foi separado e escolhido por Deus, ungido por Samuel ainda na sua juventude, aquele menino que lutou com Golias e venceu Golias em nome do Senhor, aquele mesmo que guerreou diversas guerras, que foi perseguido pelo então rei Saul, que foi o primeiro rei em Israel. Davi agora ele se encontra em uma relativa paz no seu reinado. Não se tem precisão, eu não consigo precisar exatamente, mas possivelmente esse episódio que acontece com Mefibosete ocorre pouco depois de ele ter conquistado Jerusalém. Então, em um desses seus momentos de tranquilidade, nessa relativa paz, ele vai se lembrar de uma aliança. Aliança essa com Jonatas, o seu melhor amigo, filho de Saul, aquele que era considerado o seu melhor amigo, aquele a quem Davi amava, diz a palavra, e era recíproco esse sentimento, um pelo outro, era verdadeiro, a ponto de eles fazerem uma aliança entre si, aliança essa que nós veremos agora no primeiro livro de Samuel. Peço que vocês voltem um pouco, mas deixem marcado aí, capítulo de número 20, do versículo de número 14 ao versículo de número 17.
Você que tem o costume, de repente, de estar revendo a mensagem, a anotar, seria interessante você ler do versículo de número 1 até a continuidade de todos os versículos, mas ficaremos nesses dois versículos, o 14 ao 7, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20, nós vamos ver sobre essa aliança. O 14 diz assim: se eu continuar vivo, isso é Jonatas falando, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem conta. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado o seu amigo leal. O contexto desse episódio aqui era que Saul já estava planejando matar Davi, e a partir daqui começa a perseguição sobre a vida de Davi por Saul, então o rei. Então Jonatas, o seu filho, ele vai sondar de fato qual era a intenção real do seu pai. Jonatas custava acreditar que Saul de alguma maneira queria matar Davi, e é nesse instante que acontece essa aliança entre ambos. Mas que aliança seria essa? Essa aliança seria que Davi, por conta da sua amizade com Jonatas, deveria livrar a sua família, deveria livrar a sua descendência, usar de bondade para com ela, livrar a sua família da morte. A essa altura, tanto Saul quanto Jonatas, eles sabiam que Davi um dia seria rei, que a mão do Senhor já estava sobre a vida de Davi. E havia uma tradição oriental, preste bem atenção no que eu vou falar agora, para que fique bem entendido. Havia uma tradição oriental onde o rei que assumisse o trono de outro rei, ele tinha que, por obrigação, matar toda a sua descendência. Mas Israel ainda não tinha essa tradição, porque passou do primeiro rei para o segundo. Mas os povos circunvizinhos, eles tinham essa tradição, e possivelmente Israel também traria para eles. Então, o rei que assumisse tinha que, por obrigação, matar toda a descendência do rei caído, não deixando nenhum da sua família para trás, para que não houvesse herdeiro. Essa era a tradição. Então é dentro desse contexto que Davi ele vai fazer uma pergunta, e essa pergunta me chamou muita atenção, e nós vamos extrair alguns detalhes dela ainda no versículo de número 1. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Vamos ler novamente o versículo de número 1 do segundo livro de Samuel 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? E o primeiro ponto que me chamou a atenção, e que de fato me inspirou a trazer essa mensagem, a falar sobre graça, dentre muitos temas que eu poderia abordar diante dessa mensagem, a trazer essa mensagem, falar sobre graça, está na pergunta que o rei Davi, na pergunta do rei Davi, onde ele vai falar sobre lealdade. Acompanhe comigo o que ele falou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Em outra versão, essa palavra lealdade, ela se mostra como bondade, e essa palavra bondade, na sua tradução original, ela se chama Chesed, que é a palavra mais rica do Antigo Testamento para graça, e graça é favor imerecido, aquilo que não se merece, mas que nos é dado. Meus irmãos, Davi ele estava disposto a agir de graça por alguém que não merecia, por conta de uma aliança. Resumindo a palavra que nós vamos falar nessa noite, foi por isso que Deus me motivou a falar sobre isso. Eu vou repetir: Davi ele estava disposto a agir de graça por alguém que não merecia, por conta de uma aliança. Isso nos traz à memória que Deus agiu de graça conosco, que não merecíamos, por conta de uma aliança. Que aliança seria essa? Aliança de sangue. Efésios. Agora nós começamos o nosso paralelo para ver na prática aquilo que Paulo ele disse na sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, do versículo de número 4 ao versículo de número 7. Diz assim, Efésios 2: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E foi dessa maneira que foi feito conosco, na cruz do Calvário, uma aliança entre Deus Pai e Deus Filho. Meus irmãos, nós éramos de fato merecedores da ira de Deus, nós estávamos mortos, o nosso destino era de fato o inferno, até que por amor a nós, Deus, que é rico em misericórdia, enviou Jesus e através da sua graça, Ele nos deu vida com Cristo. Preste atenção nos detalhes. Ele nos ressuscitou com Cristo, demonstrou a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus nos alcançou através da sua graça, glória a Deus por isso, e como diz o texto, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por pessoas que não mereciam, e assim Ele nos justificou através do seu sangue, por conta de uma aliança, demonstrada pela bondade de Deus, e bondade de Deus é expressão da graça. Expressão da graça eu sublinhei, eu coloquei em negrito, coloquei entre aspas, dada a importância, e eu vou estar falando mais algumas expressões da graça ainda diante desse texto. Agora nós vamos falar um pouco sobre essa aliança firmada entre Davi e Jonatas. Vamos pensar um pouco, vamos ver o que esse texto ele nos fala, ele nos diz. Primeiro ponto, através dessa aliança entre Davi e Jonatas, seria beneficiado alguém que de fato não merecia, diante daquilo que foi falado anteriormente. Quando um rei se tornasse, quando um rei assumisse o trono, ele teria que exterminar toda a linhagem daquele rei caído. Então, diante da tradição da época, essa pessoa que seria beneficiado da casa de Saul não seria beneficiado, seria beneficiado. E o rei que assumiu o trono deveria matar todo o rei caído e toda a sua descendência. Então, diante disso, se alguém tivesse que ser beneficiado, não seria pelo seu mérito ou tampouco pelas suas obras, mas sim por conta dessa aliança. Amém? Segundo ponto, note agora na pergunta de Davi, mais uma vez no versículo de número 1. Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Agora olha que interessante, quando ele vai falar a alguém, ele fala assim, resta ainda alguém, ou seja, há alguém. Parece até despretensiosa essa palavra, mas perceba um detalhe interessantíssimo. Note que ele não impunha condição alguma, seja de merecimento, seja de qualificação, seja de cor, seja de raça, ou tampouco por interesse próprio, para que viesse a usar de proveito para o seu reino, para o seu reinado, como alguém que pudesse talvez servir ao seu exército, ou alguém que pudesse arquitetar, alguém que pudesse, enfim, alguém que pudesse ser usado em proveito desse próprio. Muito pelo contrário, meus irmãos, ele somente fala a alguém. E sabe o que isso significa? Significa que por conta da aliança feita entre eles, Davi e Jonatas, o desejo da bondade de Davi seria demonstrado de maneira incondicional. Eu vou falar de novo. O desejo da bondade de Davi seria demonstrado de maneira incondicional, e isso é expressão da graça de Deus. E foi exatamente assim que aconteceu comigo e com você. Deus, ele não nos salvou por conta dos nossos méritos, mas ele nos salvou apesar dos nossos deméritos. Deus, ele não nos salvou por conta do que nós somos, mas apesar de quem nós somos, ele nos salvou por conta disso. Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Ele enfatiza isso. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Então, quem nós somos ou o que nós fazemos, as nossas obras, elas não justificam a nossa salvação. Não justificam. Mas sim a graça incondicional de Deus em Cristo Jesus. É dom de Deus, é exclusividade de Deus. Então, se você que está aqui nesse lugar, ou me ouvindo de qualquer outro lugar, saiba que por conta de uma aliança, Deus ele te escolheu, Deus ele te salvou e não impôs condição alguma para isso. Por conta disso, sinta-se hoje um privilegiado e alegre-se por conta dessa salvação. É um motivo de nós estarmos alegres, nós fomos alcançados. Vamos dar continuidade, versículos de número 2 e 3, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, diz assim: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Davi agora ele começa a procura por alguém da casa de Saul a quem ele pudesse abençoar. Agora note a diferença no versículo de número 3, na sua pergunta do versículo de número 1. Quando ele pergunta a Ziba, ele diz assim: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Ele continua demonstrando graça incondicional quando ele pergunta se haveria alguém, mas agora tem um detalhe na sua fala. Ele não mais diz em seu nome, mas em nome de Deus. A lealdade agora era de Deus, ou melhor, a bondade era de Deus. X é de Deus. E bondade de Deus é graça. Bondade de Deus para conosco é a sua graça. E ela vem de Deus e não de nós. Efésios 2, versículo de número 8. Por isso que nós estamos caminhando nas duas palavras, nas duas mensagens. Diz assim, Efésios 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus por isso. Outro detalhe na sua resposta, na resposta de Ziba, no versículo ainda de número 3, versículo de número 3, o detalhe na resposta que Ziba dá ao rei. Ele diz assim: respondeu Ziba: ainda há sim um filho de Jonatas aleijado dos pés. Ziba respondeu ao rei diante da pergunta do rei. E quando nós olhamos para a resposta de Ziba, se você prestar bastante atenção, você vai ver que a palavra dele, a fala dele denota indiferença, preconceito. Ele é aleijado. Ele é aleijado dos pés, e de fato, como nós veremos mais à frente, aquele homem chamado Mefibosete, ele era aleijado dos pés. Mas o que me chama a atenção é que Ziba não foi questionado quem era e como era aquele homem, mas ele faz questão de enfatizar que ele era aleijado de ambos os pés. E sabe, meus irmãos, infelizmente, Ziba retrata muitos de nós, não vou falar muitos aí fora, muitos de nós, eu me incluo. Nós estamos muitas das vezes na presença do rei, sabendo que é a vontade dele de usar com a sua bondade para com alguém, sabendo que a graça dele pode estar prestes a alcançar alguém, mas nós preferimos, muitas das vezes, apontar os erros, apontar os defeitos, mostrar a condição, usamos de indiferença para a condição daquela pessoa. Aquele não tem mais jeito. Quantos de nós não já escutamos isso? Ele não tem mais jeito, ele é assim, ele é assado, ele está cheio de erros, ele é cheio de pecado, como se não fôssemos pecadores. Não é assim que escutamos? Infelizmente nós estamos rodeados de Zibas, e pasmem, dentro das nossas igrejas. Então Ziba responde ao rei: ele é aleijado, e esse aleijado se chama Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. E a palavra vai nos mostrar o que de fato aconteceu com esse homem chamado Mefibosete. Volte um pouco agora no segundo livro de Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4 somente.
Segundo livro de Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, Saul e Davi morreram. Teve uma guerra ainda não com Davi, teve uma guerra entre eles, Israel e os filisteus. Israel saiu derrotado dessa guerra. Morre Saul e morre Jonatas. E por conta disso, a sua cuidadora, a sua ama, enfim, ela toma aquele menino chamado Mefibosete na intenção de salvá-la, por conta daquilo que já foi falado. Porque se encontram Mefibosete e sabem que ele é da família de Saul, também tentariam matar Mefibosete, por conta da sua descendência. Então a palavra vai falar que nessa tentativa de salvar aquele menino ele cai no chão, ele fica aleijado de ambos os pés, a palavra fala. Então esse menino que se tornou homem hoje, diante da nossa palavra, vive na condição de aleijado. Um menino que nasceu para ser rei, cercado de riqueza, mas que por conta da morte do seu avô e do seu pai, se encontra fugido, aleijado e agora esquecido. Talvez, meus irmãos, esse seja o cenário perfeito que representa a nossa queda. Eu trouxe isso para nós. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Tínhamos plena comunhão com Deus, vivíamos na casa do rei, junto com o rei, destinados, nosso destino era reinar sobre tudo e sobre todos, tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas os nossos pais, eles caíram, e como consequência nós fomos atingidos, não apenas nos pés, nós ficamos todos deformados, no nosso corpo e principalmente na nossa alma, longe de Deus, afastados de Deus, e essa era a condição de Mefibosete. Mefibosete vive em Lodebar, como vai dizer o versículo de número 4 do texto principal. Versículo de número 4: Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. O sufixo dessa palavra Lodebar, sufixo debar, significa pastagens verdes, lugar frutífero, um lugar cheio de vida. Mas agora o prefixo lo, da palavra Lodebar, dá sentido contrário a todo sufixo debar, ou seja, Lodebar, o lugar onde Mefibosete vivia, era um completo deserto, um lugar sem vida, um lugar infrutífero, um lugar seco, um lugar de morte, e ele estava em um deserto, separado da comunidade de Israel, estrangeiro quanto à aliança da promessa. Eu vou explicar mais à frente. Isso também representa onde nós estávamos. Nós também estávamos afastados de Deus, estrangeiros quanto à aliança da promessa, perdidos sem esperança. Nós estávamos na região da morte, e diante dessas condições, aleijados também, da cabeça aos pés, na alma. Efésios capítulo de número 2, vamos agora ler os versículos 1, 2 e 12, vamos ver o que Paulo lhe disse a respeito disso. Efésios 2, 1, 2 e 12. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 12, versículo 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, diante desse cenário, ou Deus ele vem ao nosso encontro nos buscar, ou ele vem ao nosso encontro nos salvar. Outra alternativa seria que nós morreríamos e o nosso destino seria o inferno. Não existe possibilidade de outra alternativa. E um detalhe que precisa ficar claro é que parte de Deus, e somente de Deus, o de vir ao nosso encontro, o de nos salvar.
nos tirar desse lamaçal ao qual nos encontrávamos. E é exatamente isso que vai acontecer no versículo de número 5. Vamos ler segundo o livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 5, o que acontece com Mefibosete. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Eu vou repetir, é muito curto. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Por algum momento aquele homem foi lembrado, e Davi traz ele para perto de si. Meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Nós estávamos mortos e através de Jesus nos deu a vida. Recebemos vida. Nós estávamos doentes e fomos sarados, estávamos separados completamente, e através do sangue de Jesus nós fomos aproximados. Isso tudo por conta da graça de Deus. Ele veio a nós e nos encontrou, Ele veio a nós e nos salvou, e Ele morreu naquela cruz e nos justificou, e por isso fazemos hoje parte dessa aliança da promessa. Glória a Deus por isso. E eu tenho uma palavra para você que ainda não teve um encontro com Deus. Eu não posso perder essa oportunidade. Talvez você não esteja aqui, mas talvez nos escutando através da live. Talvez você se encontre no dia de hoje esquecido por todos, fugido, aleijado de alguma maneira, sujo, ferido. Eu quero dizer para você que nada disso impede que a graça do Senhor te alcance nesse dia. Nada disso impede que a sua palavra chegue até você nesse dia. É isso que Ele quer fazer. Ele quer mudar histórias, Ele quer dar uma nova vida. Não importa quem você é, o que você fez, quem você foi, não importa. A graça do Senhor, ela é suficiente para te trazer junto dEle. Amém? Versículo de número 6 e 7. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Então, primeiro, Davi tira Mefibosete de Lodebar. Mefibosete agora se encontra diante da presença do rei. Davi chama Mefibosete e ele responde com muito medo. Diante do que Davi ele vai falar no início do versículo de número 7. Não tenha medo, disse Davi. Não é isso que ele fala? Versículo 7. Não tenha medo, disse Davi. E me chama a atenção essa fala, mais uma vez. Não tenha medo. Mais uma vez, parece muito despretensioso o que ele fala. Não tenha medo, poderia passar muito desapercebido. Mas tem um detalhe muito interessante. Entretanto, mais à frente eu vou falar sobre esse detalhe. Entretanto, o fato é que Mefibosete estava com medo. Primeiro, não era por menos Mefibosete estar temeroso, pois a primeira coisa que deve ter passado à sua mente, à sua cabeça, é: o rei vai me matar, por conta daquela tradição, eu sou descendente do rei, o rei vai me matar, ele trouxe para me matar, ele descobriu onde estou. Ele deve ter pensado: eu sou o único descendente de Saul, eu irei morrer. Ele não sabia dessa aliança, ele estava distante da aliança. E segundo, apesar de todo o medo que ele sente, ao chegar na presença do rei, ele se prostra. Independente do que o rei iria fazer com ele, a palavra diz que ele se prostra, demonstrando reconhecimento de quem estava diante dele naquele momento. Mefibosete, ele se sentiu indigno de estar na presença de Davi. Olha o que ele fala no versículo de número 8, do segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, no nosso texto ainda, versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Acontece, meus irmãos, que isso tem faltado nos dias de hoje. O temor diante da autoridade e da santidade de Deus. Nós temos nos apresentado diante dele de qualquer maneira.
Nós estamos de qualquer maneira diante de Deus, não reconhecemos mais a sua santidade. Tem faltado esse temor que nos faz reconhecer a nossa condição de pecadores, condição de indignos, condição de impuros. Acompanhe comigo e abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Vamos ver o que Isaías sentiu quando ele se achegou diante da presença de Deus. Qual foi o sentimento daquele homem diante da presença de Deus? Isso que tem faltado nos dias de hoje. Isaías 6, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo de número 5: então gritei, diz a palavra: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, jamais teríamos condições de estar na presença daquele que é santo, santo e santo com os nossos pecados, de qualquer maneira. Então, tanto Mefibosete quanto Isaías sabiam que o que lhes esperava era a morte. O que eles mereciam naquele momento, eles reconheceram, era a morte. Mas quando é falado, e aqui eu venho citar de novo: não temas, do versículo de número 7, esse não temas que parece despretensioso, eu posso destacar mais uma expressão da graça de Deus, e é exatamente isso que Deus faz: não tenha medo, pois apesar de tudo eu tratarei com você na base da bondade, na base da misericórdia e na base da graça, por mais que você não mereça. É assim que Deus fez conosco. Se Deus fosse tratar comigo e com você na base do merecimento, nós estaríamos perdidos, isso é um fato. Se Deus fosse tratar conosco na base das nossas obras, nós estaríamos perdidos, isso é um fato. Agora, mediante a quê? Mediante a que Ele usa de misericórdia, Ele usa de bondade, Ele usa de graça para conosco. Da mesma maneira que Davi falou em relação a Jonatas. Acompanhe comigo no versículo de número 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Ou seja, Deus ele não trata os seus servos com misericórdia pelo fato de sermos, ou melhor, eu coloquei entre aspas, nos acharmos merecedores, bonzinhos, justos, caridosos, mas sim por conta da aliança eterna feita na cruz do Calvário. Nessa aliança ele nos deu o seu próprio Filho por amor a nós. Por amor a essa aliança, Ele usa de bondade e graça conosco. É por causa de Jesus que somos aceitos e fomos alcançados. Efésios 2, vamos ler novamente o versículo de número 4 ao 7. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes interessantes nesse 4 ao 7, o qual nós já lemos da primeira vez. Diz assim, Efésios 2, 4 ao 7: todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você olhar detalhadamente, não somente esses versículos que lemos, você vai ver, você vai notar que tudo
tudo que Deus fez foi em Cristo, com Cristo, em Cristo, com Cristo. E é exatamente por isso que Jesus ele declara no seu próprio evangelho, segundo João, capítulo de número 16, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Muito diferente do que muitos aí colocam aí fora, ninguém vai ao Pai, não, é que ninguém vem ao Pai. Tudo é por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Mediante a isso, olha o que acontece com Mefibosete por intermédio da bondade de Deus. Versículo 7 do nosso texto principal, mais uma vez. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Meus irmãos, primeiro é gerado vida em Mefibosete, pois ele estava à beira da morte, nós vimos, fadado a perecer em uma terra esquecida, longe da promessa da aliança, promessa da aliança, e agora lhe é concedido o direito de permanecer vivo, mesmo sendo da linhagem de um rei antecessor, mesmo não sendo um merecedor. Depois lhe é restituído tudo aquilo que era seu por direito. Davi aqui nessa palavra diz que vai devolver aquilo que foi arrancado daquele menino, o direito de herdar a terra que um dia foi dele, tudo por conta da bondade do Senhor para com ele. E o que isso nos implica nos dias de hoje? Qual a aplicação que eu posso trazer diante disso para nós? Implica, meus irmãos, que mediante a graça que nos foi concedida, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, Pedro ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo de número 1, do versículo de número 3 ao 5, se você quiser anotar, ele vai dizer o seguinte, que agora nós fazemos parte de uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode acabar, guardada nos céus para cada um de nós. Nós estaremos juntos com ele na eternidade. Glória a Deus por isso. Tito, capítulo de número 3, eu peço que os irmãos abram comigo. Tito, capítulo de número 3, do versículo 4 ao 7. Tito 3, do 4 ao 7, diz assim, a respeito dessa herança, mediante a bondade e misericórdia de Deus: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, muito longe disso, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Essa é a nossa herança, a vida eterna, estar com Jesus na eternidade. Como Paulo lhe disse, Cristo em nós, a esperança da glória. E ainda no final do versículo de número 7, ele vai dizer, do texto principal: e você comerá sempre a minha mesa. O fato de se assentar à mesa era uma das maiores honrarias a ser concedida por um rei. Era uma exclusividade da família, talvez de generais de alto escalão do seu exército, não sei. Fato é que era uma honraria muito grande. Veja no versículo 11 desse texto que nós estamos lendo, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Vamos ao versículo de número 11. Vamos ver o que acontece com esse homem. Disse assim: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E isso é graça concedida por Deus mediante Jesus Cristo, o direito de sermos chamados filhos
de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz que todos quantos o receberam, foi dado o direito de serem chamados seus filhos. Receber quem? Jesus. Tudo é por Ele, tudo é com Ele, tudo é para Ele. Glória a Deus por isso. Talvez, meus irmãos, não tenhamos o prazer de nos assentar à mesa de um rei aqui nessa terra. Pode ser que isso não passe nem perto de nós. Talvez não seremos honrados como Mefibosete ele foi, porém isso não importa diante da certeza de que um dia nós estaremos com Jesus naquele grande dia. Isso é motivo de alegria. Estaremos com Ele nas regiões celestiais, como diz a palavra. Com Jesus, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. E para encerrarmos, eu quero convidar já os músicos para se prepararem, nós vamos encerrar com louvor. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 2. Diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você, meus irmãos, que de repente se encontra aqui, como foi falado, se de repente você encontra nos escutando ou em algum outro momento, essa mensagem vai ficar gravada, nos escutará de alguma forma, em alguma outra oportunidade. Eu quero dizer que se Deus ele te proporcionou escutar essa mensagem, é porque de alguma forma Ele não te esqueceu. De alguma forma Ele não te deixou sozinho lá em Lodebar. Pode passar o tempo que for, Ele não te esqueceu. Você pode sair da sua condição de 5 anos, eu não sei quantos anos você tem. É você mesmo que Ele quer buscar. Não importa a tua condição neste dia, não importa o quão longe você esteja, receba nessa manhã da graça do Senhor, tome uma decisão. Este é o momento em que Deus tem ido ao teu encontro. Ele quer te tirar de Lodebar, Ele quer te dar vida, Ele quer conceder a você o direito de ser chamado filho de Deus. Tome essa decisão de aceitar a Jesus nesse dia. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. A graça do Senhor, ela nos alcançou de fato, e ela pode alcançar a qualquer um de maneira incondicional. E glória a Deus por isso, porque Ele não escolheu você pelo que você é, pelo que você fez, ou pelas tuas obras, ou pelo que você acha de si. Ele te escolheu e somente te escolheu. Ele te separou, Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te tirou de Lodebar, Ele te deu vida. Você que de alguma maneira entrou por essas portas desanimado, angustiado, cansado por conta das lutas, e elas são muitas, disposto a ouvir a voz de Deus. Você entrou por essas portas disposto a ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma ótima notícia para você nessa manhã. Eu tenho uma ótima notícia. Eu tenho uma ótima notícia para você. Erga a sua cabeça, pois a graça do Senhor, ela te alcançou. Erga a tua cabeça, porque a graça do Senhor, ela te alcançou. Ele te escolheu por quem você é. Ele te separou. Erga a tua cabeça. É por isso que você está aqui neste lugar. Você foi alcançado. Sinta-se um privilegiado. Isso é privilégio, meus irmãos. É privilégio. Ele te chama pelo nome. Ele te chama de filho. O maior milagre que poderia acontecer na nossa vida, Ele já operou em você. Ele pode operar na sua família, Ele pode operar na sua casa, no seu trabalho, pessoas a quem vocês gostam. Ele pode fazer, Ele pode mudar esse cenário. Saia daqui nessa manhã alegre e renovado por conta dessa salvação, por conta do direito que Deus te deu. Você estava morto e reviveu, Ele te deu vida. Passe a semana alegre por conta dessa salvação. Viva da alegria do Senhor todos os
alcançados pela tua graça, pela graça do Senhor. Fui alcançar maravilhosa graça para mim. Eu não mereço, mas vou e o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançar maravilhosa graça. Ela trouxe salvação. Sinta-se alegre nesse momento. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, mas vou, já recebi. E o maior milagre, Deus. Vamos mais uma vez. Fui alcançar maravilhosa graça para mim. Eu não mereço, eu sei, eu não mereço, mas por misericórdia, e o maior milagre Deus já fez em mim. Creia nisso, creia nisso. E o maior milagre Deus já fez. Declare isso, creia nessa palavra, viva feliz. E o maior milagre Deus já fez em mim. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por tamanho sacrifício feito naquela cruz, porque se não fosse aquilo, não estaríamos aqui. Não haveria, Senhor, sentido. Não haveria sentido. Mas o Senhor nos escolheu. Somos privilegiados. A tua mão nos alcançou. Tu chamou a cada um que aqui se encontra. Obrigado por essa salvação. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente todos os dias da nossa vida. Isso é motivo de nos mantermos alegres, independente das lutas. Como Paulo falou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não tem nada a ver com ganhos. Não tem nada a ver com ganhos, mas sim, eu tudo posso. Eu posso passar pela fome, eu posso passar pelo problema, eu posso passar pela dificuldade. Eu sei que eu tudo posso passar porque estou em Ti. Isso não importa diante daquilo que Tu tens nos preservado, daquilo que o Senhor tem nos reservado, uma herança incontaminável, uma herança incorruptível, reservado para os seus. Obrigado, Senhor. Nos despede nessa manhã. Nos leva, Pai, em paz. Toma as nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, Senhor Jesus. E logo mais, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, que prestemos, ó Deus, mais uma vez o nosso culto a Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã? Vamos em paz. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um que nos acompanhou também pela live. Que Deus nos abençoe.